Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Uma vez eu vi um pastor falando que esses cânticos da igreja, muitos cânticos da igreja, a igreja canta e não tem nada a ver. Se tiver alguém na igreja, como é que ele vai saber de que é que o povo está falando? Do teu santo monte, o que é isso? Meu Deus do céu, eu vi um pastor dizendo isso. Não é para cantar esses cânticos que tem uma letra que o povo não sabe o que é, não. Ah, então a gente está cantando para o povo. Mas não é essa a lógica? A gente está cantando é para agradar o povo. Meu Deus do céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre o teu santo monte, se porventura tiver um visitante que não sabe o que é isso, é uma boa oportunidade para falar para ele que santo monte é esse, de que é que o homem está falando. Nós sabemos. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um outro cântico que é bem antigo, muito bacana também. Divino Companheiro. Obviamente ele foi feito com base naquela passagem de Jesus com seus discípulos no caminho de Emaús, né? O cara, quando fez esse cântico, certamente ele estava pensando nessa passagem bíblica. Divino Companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, vindo dissipar-se toda sombra. Já tenho a luz bendita do amor.
orar com Jane, lembrando de mamãe, com essa música. Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, fica, Senhor, conosco, Pai, pois sem ti não somos nada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha aqui falar mais e mais ao nosso coração nesta noite, através da tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, já por esse período de louvor, que o Senhor possa receber, Pai, que nossos corações e as nossas mentes estejam puros, Senhor, para cantar esses louvores, Pai. Que nós possamos observar as letras e realmente vivê-las, para a honra e glória do seu santo e bendito nome, Pai. Nos perdoa, Pai, pelas nossas negligências, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e as nossas falhas. É assim que nós te pedimos, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, meus filhos. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o testemunho dos salvos. O domingo passado a gente falou, de testemunhas fiéis do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o testemunho dessas testemunhas fiéis. Que testemunho é esse? Atos 1:8. Atos 1:8. E depois nós leremos 1 Pedro 3:15. São textos que de vez em quando eu cito aqui. São versículos que de vez em quando eu cito aqui. Então, Atos 1:8, todo mundo sabe qual era o contexto. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e lhes disse isso: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós estamos vendo aqui, aqui trata de testemunho de Jesus. O outro texto de 1 Pedro 3,15, que eu também cito aqui de vez em quando, Pedro falando aos irmãos que estavam sendo martirizados lá, queimados em poste, aí ele diz assim: antes, ao invés de ficar preocupado com o que está acontecendo aí contra vocês, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então repare que é outro testemunho, mas outro tipo de testemunho, digamos assim. Então olha só, irmãos, repetindo, na mensagem passada, nós falamos sobre testemunhas fiéis do Evangelho, e hoje a gente vai fazer algumas considerações sobre o testemunho dos salvos. Lembramos que testemunha é alguém que tem conhecimento de algo, porque ou ele viu, presenciou, ou experienciou aquele algo, o que o credencia a depor. Eu vi, eu senti isso, e isso me credencia a depor. Esse depoimento é o testemunho da testemunha, por exemplo, para a gente entender, não é? Nós temos como exemplo de dois testemunhos o próprio Senhor Jesus e Paulo, diante das autoridades, quando Pilatos perguntou para Jesus: tu não dizes nada, estão dizendo de ti aí, diz alguma coisa. Jesus deu um testemunho do profeta Isaías, que diz que ele foi levado ao matadouro como ovelha, não abriu a boca, não questionou, não disse nada. Jesus não disse nada, faz o que tem que fazer. Então Jesus deu um testemunho do que era. Maguinha está fazendo sinal para mim ali, é o quê? Alex, pergunte para a Margarete o que ela quer, que ela está fazendo sinal para mim aí. Então, irmãos, Jesus deu um testemunho do cumprimento da profecia. Estava escrito que ele não ia falar nada, ele não ia responder nada, ele não ia questionar, porque era tudo injusto que estava sendo feito com ele. E Pilatos deu um testemunho de honra e glória a Jesus. Esse homem não tem erro, esse homem é justo. Pilatos viu. Então, irmãos, e nós temos os testemunhos de Paulo. Em 3 ocasiões ele foi levado diante de autoridades para dar testemunho. O que foi que eu fiz de errado?
O que eu fiz foi pregar o evangelho, chamando pecadores ao arrependimento, como o Senhor Jesus me mandou. Aí ele contava lá a experiência da conversão dele. Isso aconteceu em 3 ocasiões, se eu não me engano, Paulo fazendo isso. Então isso é um testemunho que nós temos esses exemplos, inclusive, na Bíblia. Nos 2 textos que nós lemos aqui, nós podemos ver 2 tipos de testemunho diferentes, como eu já disse. Testemunho de salvos. O testemunho de um salvo que é um pregador do evangelho, como Jesus mandou que eles fossem. Vocês vão ser minhas testemunhas no mundo todo. E o testemunho de pessoas salvas exatamente por causa do testemunho desses apóstolos. Aqui no caso, Pedro está falando para crentes que provavelmente ele mesmo foi quem levou o evangelho. Então, sem dúvida nenhuma, conquanto a essência da salvação esteja presente nos 2 casos, o testemunho não é o mesmo. Nem tem a mesma finalidade. Eu tenho dito para vocês aqui, as casas apostólicas não têm finalidade nenhuma de converter ninguém. Elas foram escritas para pessoas já convertidas. São cartas discipuladoras e até disciplinadoras. As casas evangélicas não têm intenção nenhuma de converter ninguém. São cartas escritas para igrejas, onde se supõe que todo mundo já é salvo. Então, irmãos, no primeiro texto de Atos 1:8, o Senhor Jesus estava tratando com os seus discípulos, já credenciados como apóstolos, sobre a mensagem do evangelho que eles deveriam pregar ao mundo. No segundo texto, 1 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro está encorajando aqueles irmãos, perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo, exatamente fé recebida com a pregação ou testemunho dos apóstolos, como Jesus mandou. O Senhor Jesus lhes ordenou que testemunhassem, e eles testemunharam. E esses irmãos aqui a quem Pedro escreveu já eram convertidos por causa do testemunho dos apóstolos. A questão é, por isso que eu escolhi esses 2 textos com testemunho diferente para tratar disso. Quem deve testemunhar o quê e como? Se observarmos as Escrituras, veremos que o Senhor Jesus ordenou aos seus apóstolos que testemunhassem aquilo que eles presenciaram, viveram e aprenderam com Ele. Jesus mandou que eles testemunhassem aquilo, para que os seus pecados, chamando pecadores ao arrependimento, foi isso que Jesus mandou. Está lá no final de Lucas. Está lá no final de Lucas. Foi isso que Jesus mandou, está lá no final de Lucas. O que é que vocês vão pregar? Até isso ele disse. O que é que vocês vão pregar? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, como nós lemos aqui ainda agora, Atos 1:8. Vós sois testemunha destas coisas, ei que vos envio agora para pregar. Então Jesus disse: o que é que vocês vão pregar? Eu estou dizendo o que é que vocês vão pregar no mundo todo, é isso. Chamando pecadores ao arrependimento, contando a história do Messias que veio e morreu pelo povo que Deus mandou que ele viesse morrer, e chamando pecadores ao arrependimento. Essa foi a pregação que Jesus mandou que os apóstolos pregassem. E Paulo disse: por que eu estou sendo preso? Por que querem me matar? O que foi que eu fiz de errado? Digam, se eu fiz alguma coisa de errado, pode me matar, não tem problema. A pena de morte está aí para ser cumprida. Agora, onde foi que eu errei? O que eu fiz foi pregar Jesus Cristo, esse crucificado, chamando pecadores ao arrependimento. Foi isso que eu fiz. É esse o meu pecado? Então, irmãos, quem prega o quê? Quem prega o quê? Como podemos ver nas cartas apostólicas, não há nenhuma ordem dos apóstolos semelhante à que eles receberam de Jesus, vão pregar isso aqui ao mundo todo. Não há nenhuma ordem apostólica para a igreja nenhuma fazer isso. Nenhuma. As igrejas já são constituídas por pessoas supostamente convertidas. Portanto, o que se requer dos salvos é que testemunhem essa salvação.
com uma vida de santidade. É isso que tem em todas as cartas apostólicas, inclusive nas cartas de Jesus no Apocalipse. Não tem ordem nenhuma para a igreja pregar evangelho em canto nenhum. Quem prega é pregador. Quem prega é apóstolo, profeta, evangelista, o que for. Ele recebeu um dom e se preparou para isso. O que se requer dos salvos que compõem a igreja é um testemunho de vida santa, como consequência natural e esperada na vida de um salvo pela pregação do evangelho, como os apóstolos ensinaram em todas as suas cartas. E esse testemunho que a igreja deve dar, obviamente, não é menos importante do que o testemunho dado pelos pastores evangelistas que pregaram para essa igreja. Não é menos importante. Tem a mesma importância. A pregação de evangelista que pregou a primeira vez para a conversão de algumas pessoas. Essas pessoas foram convertidas pelo chamado ao arrependimento invariavelmente. Se a pessoa não foi convertida porque foi chamada ao arrependimento, ela não é convertida coisa nenhuma. Ela nunca entendeu nada. Então a pessoa que é convertida, ele agora vai procurar viver em santidade de vida, conforme a vontade daquele que o salvou. Aí as cartas apostólicas estão aqui para isso, para nos ensinar como é que a gente vive. Todas as cartas apostólicas têm essa base, dizendo quem nós éramos, miseráveis pecadores, dizendo como é que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, como Jesus mandou, e agora, uma vez salvo, como é que nós temos que viver. É só isso que tem escrito nas cartas apostólicas. Não tem pregação nas cartas apostólicas para converter ninguém, não. Então, meus filhos, como nós sabemos, todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João. Todos os apóstolos foram martirizados por causa do testemunho que Jesus mandou que eles dessem, pregando o evangelho e chamando pecadores ao arrependimento. Essa era a sua pregação, esse era o seu testemunho, como Jesus lhes ordenara. Então, do mesmo jeito, esses irmãos aqui a quem Pedro escreveu, também estavam sendo martirizados por causa da sua fé em Jesus, aquele de quem os apóstolos deram testemunho, chamando-os ao arrependimento. Então agora, como resultado da pregação dos apóstolos, eles eram crentes, convertidos, e por isso, já na condição de cristãos convertidos, Pedro os encoraja a enfrentar com valentia e com coragem a pressão que eles estavam sofrendo do Império Romano e dos judaizantes. Segurem firme, como se diz. Olha a esperança, digam para quem está matando vocês ou perseguindo, digam qual é a esperança que vocês têm. A esperança da volta do Senhor para nos buscar. Então, irmãos, observe que embora a essência do testemunho da salvação, o testemunho seja o mesmo, o testemunho da salvação, seja a pregação do evangelho, seja a sua vida de crente, certo? Há diferença no tipo de testemunho de Pedro para o tipo de testemunho dos irmãos a quem Pedro escreveu. Pedro não está mandando esses irmãos serem pregadores do evangelho, não, como a gente entende um pregador do evangelho. Ele está mandando que eles mostrem que eles são crentes. A gente vê pastores incitando, insuflando e até cobrando das igrejas que preguem o evangelho. Tem que pregar o evangelho, dizendo que essa foi a ordem do Senhor Jesus, e de pregar o evangelho por todo mundo. Peraí, meu amigo, para quem Jesus disse isso? Jesus disse isso para os seus apóstolos, e eles pregaram o evangelho no mundo todo. Detalhe, eles pregaram o evangelho no mundo. Todo mundo da época ficou conhecendo essa história do Jesus da cruz que morreu e ressuscitou. Não teve ninguém que desconhecesse isso. Então a gente vê hoje aqui igreja mandando pastores ir pregar na África, não sei onde. Esse povo conhece essa história muito antes da gente. Todos eles conhecem essa história muito antes da gente. Então, irmãos, na verdade, eu digo isso para vocês, eu tenho uma visão totalmente diferente do que as igrejas chamam de missões. Eu chamo de proselitismo. E Jesus disse isso: rodeais mar e terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Então eu estou querendo dar um jeito dos caras virem para a minha igreja. Meus filhos, Jesus ordenou aos seus apóstolos que pregassem o evangelho ao mundo todo, para isso, aliás, o mestre preparou esses discípulos dele durante 3 anos, de manhã, de tarde e de noite.
Ele não chamou ele lá no barco, ei, vem cá, vocês agora são pregadores. Ele poderia até fazer isso, ele tinha poder para fazer isso, mas ele não fez. Ele preparou esses homens para eles serem pregadores. Não foi todo mundo que ele mandou ser testemunha do Evangelho, não. Foram aqueles que ele preparou. E os que estavam com eles ali mais próximos, sob a liderança deles. Uma vez estabelecidas as igrejas, repito, não há nem... Eu quero discutir com alguém missionário, me mostre na Bíblia. Não há nenhuma ordem dos apóstolos, nem mesmo de Jesus na carta ao Apocalipse, lá das cartas. Jesus não mandou nenhuma daquelas igrejas pregar em canto nenhum. Mandou que elas se arrependessem e voltassem para o caminho que eles já conheciam. Todas as cartas. Para que elas dessem um testemunho do que é um salvo, quem é um crente. Ele chega a dizer, minhas testemunhas aí, 2, que ele disse foram martirizados e não negaram. Esse deve ser o testemunho da igreja para o mundo. Como sabemos, os dons são diferentes. Nós não sabemos disso, irmãos. Os dons são diferentes e distribuídos pelo Espírito Santo conforme lhe apraz. Nem todos são pregadores, nem todos são chamados para ser pregadores, nem todos são chamados para ser pastores mestres, nem todos são chamados para ser evangelistas, nem todos são chamados para ser administradores de igreja. Cada um tem seu dom. Então discubra discirna qual é o seu dom e exercite no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 está lá escrito tudo isso. Convém lembrar que quando Jesus, é bom lembrar isso aqui, quando Jesus curou o endemoniado Gerazeno, tem Bíblia que tem Gadareno, Gerazeno, diz lá que o homem queria seguir Jesus. O endemoniado curado queria seguir Jesus. E o Senhor disse, volte para a sua casa e conte aos seus o que o Senhor lhe fez. Conte aos seus como o Senhor teve compaixão de você. Era esse o testemunho que Jesus mandou o homem dar. Jesus não mandou ele pregar o evangelho para ninguém, nem coisa nenhuma não. Está lá em Marcos 5, 15 a 20. E olha que ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, volte para sua casa e conte para os seus lá o que foi que eu lhe fiz e como eu tive compaixão de você. Volte e diga isso lá. Convém lembrar que a mulher samaritana de João 4, quando teve seu pecado confrontado pelo Senhor Jesus, bem disseste, já tiveste 5 maridos, o que tem não é teu marido. E disse que ele era o Messias. Ela espontaneamente, de acordo com o texto, ela espontaneamente foi até a cidade e chamou os homens da cidade para irem ver o Messias. Será este o Messias? Vamos ver. Ele disse tudo de mim. Vamos ver. Ela foi espontaneamente. Jesus não mandou ela ir, não. Ela foi espontaneamente. E o que eu já vi de pregação, dizendo de missionário, dando como exemplo a mulher samaritana, que Jesus mandou não. Ela foi espontaneamente. Testemunhos e testemunhos. Convém lembrar também que lá em Atos, capítulo 3, de 1 a 3, é logo no início. Embora aquela igreja lá de Antioquia tivesse vários profetas, lá está escrito que havia vários profetas e mestres, e tem o nome deles lá, tem o nome de vários deles. Aprove ao Espírito Santo que a igreja enviasse apenas Barnabé e Saulo para uma missão missionária, para uma viagem missionária. Não é todo mundo, é quem Deus chama. Portanto, a primeira coisa que temos que saber é como o endemoniado Gerazeno, liberto por Jesus. Eu tenho consciência da minha libertação da escravidão do pecado. E estou disposto a seguir o mestre para onde ele for, ou para onde ele me mandar. O Gerazeno lá queria seguir Jesus, disse, não, volte para a sua casa e conte aos seus o que aconteceu. Eu estou disposto a obedecer ao meu Senhor, eu quero segui-lo. Mas se ele disser, não, você vai servir aqui de tal forma. Qual é o meu dom? Qual é o meu dom? O Senhor vai me revelar qual é o meu dom. Todo salvo tem um dom.
Primeiro dom é o dom da salvação logo, mas você foi salvo para servir o Senhor. Então onde é que eu vou servir o Senhor? Então será este o meu testemunho. Será este o meu testemunho de um salvo. Como a mulher samaritana que foi confrontada com o seu pecado, eu também fui confrontado pelo Messias com o meu pecado, chamado arrependimento. E agora quero que outras pessoas conheçam esse Messias que me salvou. Este será o meu testemunho. Eu não tenho que ser pastor. Eu não tenho que ser evangelista. Eu tenho que contar a minha salvação, como foi que se deu a minha salvação e o que é essa salvação. Isso aí eu tenho que contar. É isso o meu testemunho. Tenho convicção de que, como Barnabé e Saulo, eu fui chamado pelo Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, para ser, seja pastor mestre, seja evangelista, seja missionário, pregador do evangelho. E eu vou dar o meu testemunho do jeito que o Senhor me mandou, na função que o Senhor me designou. Em Atos diz que os pastores são constituídos pelo Espírito Santo exatamente para pastorear as ovelhas do Senhor. Então tem pastor e tem ovelha. Como é que o pastor quer que todo mundo seja pastor? Irmãos queridos, enfim, nós temos que saber, eu recebi o poder do Espírito Santo, como Jesus disse aos seus discípulos lá, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Eu tenho convicção, e dependendo de qual seja esse dom que eu recebi, eu me preparei para dar esse testemunho. Se eu vou ser professor, escola dominical, se eu vou ser pastor, se eu vou ser alguma coisa, eu me preparei para isso. Eu passei um tempo afastado da igreja, vocês sabem disso, trancado dentro do Banco do Brasil 20 anos, e quando saí, eu digo, eu vou agora, vou reestudar o que eu já sabia, eu vou estudar e me preparar, porque eu vou ser professor, com certeza absoluta, eu vou ser professor da escola dominical. Aí fui para o seminário. Fiz 2 seminários e uma faculdade de teologia. Nós temos aqui outro professor que vocês sabem, porque é nosso professor aqui também, que é o Léo, também se preparou a vida inteira para isso. Porque ele sabia que recebeu o dom de professor. Então eu vou me preparar para ser professor. Mestre da Bíblia, eu vou me preparar. Como é que eu invento de ser pastor sem estar preparado? Como é que eu invento de ser pregador sem saber o que é que eu estou dizendo? Então nós temos que ter, isso é um ponto que nós temos que saber. Eu recebi o poder do Espírito Santo que me chamou, através de uma pregação, testemunho de um pastor, me chamou ao arrependimento. Eu entendi que eu era um pecador miserável, condenado à morte eterna, mas o Senhor me salvou, o Senhor me chamou, e agora eu vou me preparar para ser um servo do meu Senhor, para ouvir dele: bem está, servo bom e fiel, entra na minha glória. Irmão, se não for assim, está complicada a sua salvação, a sua conversão. E isso, repito, não quer dizer que eu vou ser pastor, pregador, missionário, não, eu sou crente, e eu vou dar um testemunho de crente. Testemunho de santidade de vida não é menos importante do que o testemunho de um pregador do Evangelho, não. Todos os dois estão mostrando a glória de Cristo. Irmão, nós precisamos ter muito cuidado com o que eu chamo aqui de ideologia igrejenta. Essa palavra não existe não, mas eu criei e virou, agora existe. Ideologia igrejenta, que luta por um reino de homens, luta por um reino denominacional, específico, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja não sei o que, igreja não sei o que, reino de homens, lutam, matam e morrem por isso. Instituições que querem ter e até têm poder aqui na terra. Todo mundo conhece a história da Igreja Católica. Todo mundo aqui conhece a história da Igreja Católica.
botou e tirou reis no mundo a vida inteira. Mas na igreja não tem na Bíblia isso para a igreja, é o contrário. O ensinamento bíblico é exatamente o contrário de poder aqui na terra. Então eu chamo isso de ideologia igrejenta. Querem ter poder, querem não, nós temos que influenciar a sociedade, nós temos que... Onde é que tem isso na Bíblia, por acaso? O que diz é que nós não somos do mundo, o mundo vai nos odiar. Então nós vemos a igreja com seu poder aqui na terra. E eu que fiz especialização em história da igreja, eu pergunto, cadê as igrejas poderosas da África, logo no princípio? África de Santo Agostinho, cadê o poder dessa igreja lá da África do Norte, igreja de Santo Agostinho, cadê o poder dessa igreja? Que poder que ela tem? Cadê o poder das igrejas da Europa? Século XVI, grande poder, igreja de Lutero. Cadê o poder da reforma de Lutero? Cadê o poder da igreja de Calvino, Suíça, França? Cadê? Cadê o poder da igreja da Alemanha, Lutero? Cadê o poder da igreja dos Estados Unidos, de Jonathan Edwards e o avivamento? Cadê o poder da igreja de Billy Graham com o seu avivamento? Cadê o poder dessas igrejas? Todas se acabaram em casas comerciais que vendem bênçãos, com a prostituição infiltrada na igreja, política infiltrada na igreja, tudo. Sucumbiram totalmente. Muitas delas fecharam. Hoje são simplesmente prédios para alguém chegar lá e tirar fotografia. Produto turístico. Por causa das suas construções suntuosas. Algumas delas nem reunião mais de ninguém tem. Só para tirar fotografia e turistas irem lá fazer turismo. As que existem, especialmente as de linhagem pentecostal, lutam por clientes como uma instituição comercial qualquer, vendendo supostas bênçãos em um mercado religioso disputadíssimo. Benihim, não sei quem lá, cada um mais poderoso do que o outro, vendendo bênçãos. Cadê a igreja do Brasil? O Brasil anda a reboque dos Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos, 10, 20 anos depois, acontece aqui. Aí a igreja brasileira, a gente conhece o que é a igreja brasileira. Do mesmo jeitinho. Casa de comércio que vende bênçãos. Só que o nível de corrupção no Brasil é bem mais elevado do que nos Estados Unidos e Europa. Então, irmãos, nós aqui no Brasil estamos na fase do falso entendimento de que quanto maior a igreja, quanto mais cheia de gente, maior é o poder de Deus nessa igreja. Isso é falso. Isso é falso. A palavra de Deus nos garante que isso é falso. Se amarem vocês, é porque vocês são do mundo. Como vocês não são do mundo, não vão amar vocês. Pois é, mas a igreja é extremamente amada e cortejada. O Congresso Nacional corteja a igreja. Nós não percebemos, irmãos, que tanto pregadores como os ditos crentes têm um testemunho falso. A pregação dos pregadores é falsa e a vida dos crentes é falsa. Não são crentes coisa nenhuma, porque o testemunho dele não é testemunho de coisa nenhuma como crente. Precisamos testemunhar a maravilha da salvação em nossa vida. Olha o que Pedro diz na segunda carta dele aqui. Olha o que Pedro diz aqui na segunda carta dele. Cadê? Eu anotei aqui. 2, de 17 a 22. 2. Segunda carta de Pedro. Pedro aqui está falando dos falsos mestres dentro da igreja. Mas, obviamente, isso envolve os seus seguidores.
Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Isso são favas contadas. Eu digo para vocês aqui, o pregador que prega errado, ele não vai para o inferno porque está pregando errado, não. Segundo a Bíblia, ele está pregando errado porque ele já é um condenado ao inferno. Está aqui, ó. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes seria nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito e a porca voltou a revolver-se no lamaçal. Eu não sei como é que um pastor que prega falso lê um negócio desse aqui e não cai de joelho na hora diante do Senhor. Então repare que essa palavra aqui é para os falsos pregadores dentro da igreja, que Pedro estava chamando a atenção. Seus seguidores estão no mesmo barco. Cego, guia de cegos, cairão todos no barranco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Você está seguindo um pastor que está pregando errado? Está? Você não é ovelha de Cristo. Irmão, nós temos que ter muito cuidado com esse papo furado de igreja. Nós temos que acreditar naquela afirmação que nós temos da Reforma Protestante. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Ou essa afirmação é 100% hipócrita. Não é isso que a gente leu aqui, nem é assim que pregadores e crentes devem testemunhar. É diferente do que Pedro disse aqui, que está acontecendo na igreja dele lá na época. Todas as cartas tratam mais ou menos de coisa nesse sentido, de falsos mestres dentro da igreja. Não é assim, irmãos, e deve testemunhar. O que Deus quer é que pecadores se arrependam de seus pecados e sejam salvos. E nós, pastores e membros de igreja, uma vez salvos, precisamos testemunhar essa maravilha e dizer como é que isso acontece. Quando acontece, o que é que acontece? Cada um fazendo o seu papel designado pelo Senhor. Quem é pastor, mestre. Quem é ovelha, crente, e vai testemunhar isso. A ordem de pregar, batizar e fazer discípulos, que está lá em Atos, lá em Mateus 28, final de Mateus, inclusive é que a igreja mesmo. Aquilo ali Jesus disse aos seus apóstolos: vocês vão fazer discípulos, e disse como é que faz discípulos: é pregando o evangelho, batizando e ensinando tudo quanto vos tenho ordenado. Nessa ordem Jesus deu lá para os seus apóstolos. Como é que pastores das nossas igrejas insuflando os irmãos a pregar o evangelho? Mas peraí, meu amigo, essa ordem foi para pastores. Os irmãos podem batizar alguém? Não. Os irmãos têm condição de discipular alguém? Também não. Então pronto, essa ordem não é necessariamente para todo mundo. Essa ordem é para pastores, mestres. Mas eu já vi a minha vida inteira pastores nossos, presbiterianos, insuflando aqui: vocês têm que sair, meu irmão, vocês têm que pregar o evangelho. Que conversa é essa? A minha pregação, o meu testemunho é diferente do testemunho de um pastor. A essência é a mesma, mas o testemunho é diferente. Aos pastores foi ordenado isso. Detalhe, já disse para vocês também uma outra coisa que é meio difícil de eu entender. Jesus deu a ordem: pregando, batizando e discipulando. Mas nós pregamos, se a pessoa se converter, ele vai passar 3 anos, sei lá quanto, fazendo discipulado, para depois ser batizado.
Quem criou essa regra? A Igreja Católica. E nós somos filhos dela. Aí o empoderamento do clero criou essa regra. Nós seguimos. Eu é que digo quem é que pode ser batizado. Que conversa é essa? Todos os batismos do Novo Testamento na Bíblia, a pessoa foi batizada imediatamente à sua conversão. Discipulado é depois. Mas a igreja modificou isso. Primeiro tem que fazer curso de discipulado durante não sei quanto tempo. Pronto, o pastor e os presbíteros é que vão determinar qual é o tempo. Se você já está apto a ser batizado ou não. De onde tiraram isso? Quem criou essa regra? Nem foi Jesus, nem os apóstolos. Então, meus filhos, aos demais salvos, fora pastores, membros de igreja, como vemos nas cartas apostólicas e nas cartas do Apocalipse, que eu já falei aqui, a ordem é que cresçam em santidade de vida, que não se conformem com o mundo, como Paulo explica em Romanos 12:1. Não tomeis a forma do mundo, não vivam como o mundo vive. É essa a ordem para os crentes. Vivam em santidade de vida, tal que seja um testemunho vivo da salvação que você recebeu pela graça, a ponto de, mesmo diante de um martírio, como era o que estava acontecendo lá no tempo de Pedro, vocês testemunhem sobre a esperança que há em vós. Temos que estar prontos a testemunhar toda hora sobre a esperança da vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Ele prometeu que nos virá buscar. Eu tenho que viver nessa esperança. E enquanto Ele não vem, nem eu vou seguir no estudo da palavra de Deus para crescer no conhecimento desse Deus que me criou e me salvou. Esse é o meu testemunho. Se eu percebi que tenho facilidade para falar, gosto de estudar, gosto de ensinar, aliás, então eu vou me preparar para ser um mestre da Bíblia. Esse será o meu testemunho. Este deve ser o testemunho dos salvos, seja ele líder da igreja, pastor ou não, seja ele membro de igreja, ovelha. Tem que haver pastor, tem que haver ovelha. Os dois não são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa enquanto salvos. Mas o dom que cada um recebeu e o testemunho que cada um deve dar é diferente. Cada um tem o seu como Deus mandou. Então, meus filhos queridos, que Deus nos conceda graça para discernir os ensinamentos da sua palavra e mais graça para viver em santidade de vida, dando testemunho o tempo todo para louvor da glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.